Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o João. Estamos em mais um episódio do Historializando e hoje vamos falar sobre a Bósnia, Iugoslávia, Sérvia, Croácia, enfim. Vamos falar sobre a região dos Balcãs na Europa e sobre a pior guerra que aconteceu na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. No final do século XIX, a Bósnia se tornou um protetorado do Império Austro-Húngaro, que só foi consolidar esse protetorado em 1908, no início do século XX. E, não sei se vocês se lembram, mas o estopim para a Primeira Guerra Mundial foi a morte do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ele morreu em Sarajevo, a capital da Bósnia, por um nacionalista sérvio. E o que esse cara defendia, o Gavrilo Príncipe que matou o Francisco Ferdinando? Ele defendia a maior autonomia dos povos eslavos. E a Bósnia, no caso, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Já a Sérvia já tinha conquistado a sua autonomia própria. Por conta da morte do Francisco Ferdinando, foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra, é formado a Terra dos Eslavos do Sul, que é a Iugoslávia. O Sul porque é do sul do rio Danúbio, tá? Que passa na Croácia, enfim. Então, a Terra dos Eslavos do Sul, a Iugoslávia, que na época formavam alguns países, que, bom, hoje são vários países, mas na época era um país só, que é a Iugoslávia. Mas os países hoje são Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e o Kosovo, mas o Kosovo é um pouco diferente. Mas enfim. É formada a Iugoslávia, os anos vão passando, terror a Segunda Guerra, os nazistas invadem a Iugoslávia. Um dos principais grupos que lutou contra o nazismo foram os partisans, que foram liderados por um cara chamado Josip Broz Tito. Com o final da Segunda Guerra, o Tito ele ascende como a principal liderança política da Iugoslávia. E a Iugoslávia se torna uma república socialista aliada da União Soviética. Mas dentro da Iugoslávia sempre existiu essa rixa entre principalmente croatas e sérvios, para terem mais poder e autonomia dentro da própria Iugoslávia. Mas como se formava essa rixa? Os croatas eles eram católicos, os sérvios eles eram cristãos ortodoxos, então uma rixa de religião. E os bósnios que ficavam no meio, a Bósnia fica entre a Sérvia e a Croácia, eles eram de maioria muçulmana, já que essa região ela já foi controlada há vários anos pelo Império Turco-Otomano. O Tito, depois de ascender ao poder na Iugoslávia, ele conseguiu controlar um pouco a situação, conseguiu deixar croatas e sérvios em paz. Só que depois da morte dele, na década de 80, se inicia para o caminho para o fim da Iugoslávia. E com o fim da União Soviética também vem o fim da Iugoslávia em 1991, com a independência de alguns países. Os primeiros foram a Eslovênia e a Croácia. Logo após veio a Macedônia do Norte e aí a Bósnia quis a sua independência. Mas não foi bem aceito pela Sérvia. Logo no final da década de 90, o novo líder da Iugoslávia, que ainda estava junto, era o Slobodan Milosevic, que era um nacionalista sérvio. E ele sempre buscou a unificação da Iugoslávia e os sérvios sendo os principais líderes, eles altamente superiores às outras nações. Então, quando os croatas e os eslovenos eles se tornam independentes, há guerras contra os sérvios, mas guerras não foram tão demoradas. No caso da Eslovênia, se eu não me engano, durou 11 dias a guerra e tal. E na Bósnia foi algo até pior. A guerra da Bósnia
foi um conflito, na sua grande maioria, entre croatas e sérvios. Porque, enfim, algumas bases do conflito. De um lado da guerra, você tinha os croatas, que viviam dentro da Bósnia, que formaram uma outra república, contra os sérvios que viviam dentro da Bósnia e os sérvios que viviam dentro da Croácia. Inicialmente, a Bósnia se aliou aos croatas, mas com o passar do tempo, eles acabaram lutando tanto contra os croatas, tanto contra os sérvios. Essa guerra foi marcada, na sua grande maioria, pela prática de violência extrema, de até caracterizado como genocídio, tanto por sérvios quanto por croatas quanto por bósnios, mas principalmente pelos sérvios. O que durou a guerra inteira, que durou quase 4 anos, foi o cerco de Sarajevo pelos sérvios. Sarajevo é a capital da Bósnia. Que basicamente havia um cerco na cidade, não tinha energia elétrica, se você ficava andando na rua, a chance de você tomar um tiro era grande, a chance de cair uma bomba na tua casa era grande, enfim. Não tinha aula, não tinha escola, não tinha comida, não tinha água, não tinha quase nada. E mais de 5 mil pessoas morreram tentando sair da cidade, tentando fugir. A ONU estava impossibilitada de agir na guerra e também houveram outros genocídios, ou o que a gente caracteriza como limpeza étnica, dos sérvios contra bósnios, sérvios contra croatas, os croatas contra os sérvios e até dos bósnios contra os sérvios, isso dentro do território da Bósnia. A guerra acabou em 95 com um acordo que foi assinado numa cidade dos Estados Unidos. Mais de 100 mil pessoas foram mortas. É a pior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E mais de 2 milhões de pessoas tiveram que sair de suas casas. Algo terrível. A Bósnia se tornou independente, porém a Bósnia tinha um sistema de governo um pouco diferente, que dura até hoje. Na Bósnia basicamente é assim. Você tem croatas, sérvios e bósnios, que cada um representa uma religião diferente, os muçulmanos, os católicos e os sérvios. Então, cada uma dessas comunidades ela vota para um presidente próprio da Bósnia. Então, a Bósnia tem 3 presidentes. Um presidente muçulmano da Bósnia, um presidente católico croata e um presidente cristão ortodoxo da Sérvia. E eles, um mandato de 4 anos, eles alternam como presidente principal a cada 8 meses. Também quando você vai registrar, se você tiver um filho, quando você vai registrar seu filho, você escolhe registrar, ou você pode escolher registrar ou como bósnio, ou como croata, ou como sérvio. Em 2014, uma criança que, eu não vou lembrar o nome, perdão, mas nasceu uma criança, o pai dessa criança não queria registrar o filho com nenhum dos 3 nomes. Ele tentou uma batalha na justiça por 9 meses e conseguiu com que o seu filho fosse registrado apenas como bósnio e não como ou muçulmano ou cristão ou católico. Um outro fato dessa guerra é que os bósnios eles receberam a ajuda de muitos árabes, de muitos mujahidin. O que é um mujahidin? Muitas pessoas que vieram principalmente do Afeganistão, do Paquistão, da Turquia, que são pessoas adeptas do islamismo, que lutam pelo Islã, e muitos deles foram lutar na Bósnia, a favor dos bósnios, vendo aquilo como uma guerra santa, como uma guerra contra os infiéis, a famosa jihad do islamismo. Uns anos depois, a gente teve independência, a gente teve uma guerra também na Iugoslávia, a guerra do Kosovo,
já que o Kosovo é uma região meio que não é bem independente, mas é uma região com maior autonomia dentro da Sérvia, que a Sérvia não reconhece a autonomia, mas é uma região com autonomia. É uma região de maioria albanesa dentro da Sérvia, que declarou sua independência em 2008, que teve uma guerra em 99, mas que a independência do Kosovo não é reconhecida por vários países. Inclusive, na Copa do Mundo, o jogo entre Sérvia e Suíça, que você deve, em 2018 no caso, teve esse jogo esse ano também, mas em 2018, quando um jogador da Suíça fez o gol, ele comemorou com o gesto da águia de duas cabeças, que é a águia da bandeira da Albânia, que é a maioria dentro do Kosovo que entrou em guerra, que tenta a autonomia dos sérvios. O jogo que teve nessa Copa do Mundo também entre Suíça e Sérvia também foi muito tenso, não exatamente por Suíça e Sérvia, mas pelos jogadores de etnia albanesa e kosovar contra os sérvios. Então, é algo bem delicado essa região dos Balcãs. Lembrando que isso foi um resumo, tem muita coisa que faltou falar. Se é mais a fundo, leia, procure na internet. É sempre bom ganhar mais conhecimento, ver novas culturas, ver a história de novos países. Então, é isso. Valeu e até semana que vem.